Vamos ouvir a palavra de Deus. João capítulo 6, versículos 51 a 69. Quem for achando, se coloque em pé, em reverência à palavra de Deus. O sermão de hoje é uma continuação do sermão do domingo passado. Domingo passado nós ouvimos da multiplicação dos pães e peixes, e hoje nós vamos ouvir do pão da vida. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, versículos 51 ao 69. Está escrito assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este de comer a sua carne? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou. Eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam, e quem eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Oremos, irmãos. Senhor, suplicamos a Ti nesse instante que fales conosco por meio da Tua santa palavra. Senhor, a Tua palavra que alimenta e sustenta a nossa fé dia após dia. Nós queremos compreender o pão vivo que veio de Deus. Queremos recebê-lo e nos alimentar dele. Revela-nos a Tua vontade, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos auxilie neste momento. É o nosso pedido, fazemos a Ti, desde já agradecidos, oramos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Podem se assentar, irmãos. Dando então sequência àquilo que nós ouvimos semana passada, a história da multiplicação de pães e peixes, como nós aprendemos no último sermão, Jesus, vendo aquela multidão que o seguia, teve íntima compaixão deles. Por dois motivos. Primeiro, pelo estado espiritual daquelas pessoas. Jesus diz que eles eram como ovelhas que não têm pastor. Almas desorientadas dos caminhos de Deus. Esse é o primeiro motivo, o estado espiritual do homem. E o segundo, pelo estado físico, carnal. Há 3 dias eles estavam seguindo Jesus sem comer, e se Jesus os despedisse, eles desfaleceriam, desmaiariam pelo caminho. Mas diante daquela multiplicação de pães e peixes,
nós podemos dizer que Jesus nos abençoa e não nos deixará desmaiarmos de fraqueza. Ele cuida de nós, Ele nos alimenta dia após dia e Ele se compadece de nós, se compadece da nossa miséria, se compadece das nossas limitações e fraquezas. Mas aquele povo, ao ver o milagre que Jesus realizou, queria pegar Jesus e fazer dele rei. Tudo que se segue daqui em diante é o discurso que Jesus, a discussão que Jesus tem com aquela multidão a respeito do milagre da multiplicação de pães e desse anseio que a multidão tinha de um rei como aquele que Jesus mostrou-se no milagre. Vamos tomar um apanhado então desde o versículo 22, que é o pano de fundo onde acontece esse discurso final que nós lemos do 51 ao 69. Okay? Do 22 ao 25, então, mostra a multidão vindo ao encontro de Jesus. Jesus, no versículo 15, retira-se da multidão, atravessa o mar da Galileia, no meio da noite, e de manhã cedo, a multidão já estava na praia, esperando Jesus chegar com o barco. Por que é que eles vinham atrás de Jesus? Porque eles estavam buscando curas, milagres. Eles esperavam que Jesus resolvesse os problemas da vida deles. Ok? Então, há um dualismo em tudo que acontece aqui. Quais são as motivações da multidão? E qual deve ser o real motivo que Jesus espera de nós? A multidão queria o pão que Jesus tinha multiplicado. Queria os milagres que Jesus podia fazer. Eles queriam um rei, mas eles queriam um rei que os servissem. Em grande parte das igrejas cristãs, das igrejas ditas evangélicas, irmãos, o evangelho que tem sido pregado, a mensagem que tem sido levada é essa, de que Jesus pode te servir, que Jesus pode suprir as suas carências, de que Jesus pode fazer algo por você. E há pessoas, e há declarações de fé, e há igrejas inteiras debruçadas num discurso como esse. Jesus faz milagres? Faz milagres. Jesus cura enfermidades? Cura enfermidades. Jesus abençoa-nos? Abençoa-nos. Mas o próprio Jesus disse, não busquem essas coisas. Essas coisas quem buscam são os irreligiosos, são os pagãos. Busquem antes o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas de que vocês necessitam, ser-lhes-ás dada. Deus nos dará tudo o que nós necessitamos. Não vamos padecer nenhuma necessidade. Não vamos desmaiar pelo caminho. Não vamos desfalecer. Mas nós não podemos estar buscando essas coisas. É o que a multidão buscava. Jesus, versículos 26 e 27, censura a motivação da multidão. Jesus diz assim, não trabalhem pela comida que perece. Trabalhem pela comida que permanece. Ou seja, eles trabalharam muito, contornaram o mar todo, porque eles queriam pão. Pão que Jesus tinha multiplicado. Jesus está falando, não façam todo esse esforço, não tenham todo esse trabalho por algo que apodrece, por algo que acaba. Trabalhem sim pelas coisas que permanecem. Irmãos, faça a vontade de Deus, não por algo que Ele pode fazer para vocês aqui, agora, mas por aquilo que Ele já fez e permanece para sempre, que é a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não servimos a Deus porque nós queremos receber algo de Deus, mas nós servimos a Deus porque nós já recebemos algo dele. E o que nós já recebemos é a vida eterna e nada do que nós façamos pode pagar esse favor que nós recebemos. Então aqui há um conflito religioso de motivações. A multidão seguindo Jesus pelo pão e Jesus dizendo que eles devem seguir Ele pela vida eterna. Nos versículos 28 até o 31, há uma discussão dos judeus com Jesus em torno disso que Ele disse. Eles querem saber o que eles têm que fazer. Conflito religioso, os judeus questionam:
Como é que eu posso trabalhar pelo que é eterno? A pergunta que eles fazem para Jesus é isso. O que é que nós precisamos fazer para fazer as obras de Deus? Esse é o discurso religioso que interessa ao homem. Por que eles fazem essa pergunta? Em primeiro lugar, porque eles são dissimulados. Porque eles querem se auto-justificar. Trabalhem por aquilo que permanece. O que eu tenho que fazer então, Senhor? Porque são dissimulados. Em segundo lugar, porque são inseguros. E a grande maioria, para não dizer todos os religiosos, são inseguros quanto ao destino das suas almas. E são dissimulados quanto à sua própria culpa. Por isso, o grande discurso religioso é: o que é que você tem que fazer para ir para o céu? Grande parte da religião é legalista. É um jogo de pode e não pode. De faça e não faça. Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, isso eu não faço porque minha religião não permite. Isso eu não posso porque minha igreja não permite. Hoje é um pouco incomum esse discurso. Mas quando eu era bem pequeno, lá nos anos 90 e alguma coisa, tinha um amigo meu que já era evangélico. E muitas das coisas ele não brincava, não participava com a gente, por causa que ele dizia isso. Minha igreja não permite. Você sair aqui fora e entrar em qualquer igreja aí fora, a grande maioria, não todas, mas a grande maioria, não passa de um tratado de pode, não pode. Faça, não faça. Mas o evangelho não é o que é que você tem que fazer. O evangelho não é a respeito do que é que você tem que fazer. O evangelho é a respeito do que Jesus fez. É o que ele fez que interessa e não o que é que você tem que fazer. Jesus não te salvou porque você está vindo na igreja, porque você está orando todos os dias, porque você está lendo a Bíblia. Porque ele te salvou, você está vindo na igreja. Porque ele te salvou, você tem cultivado uma vida de oração devocional. Porque ele te salvou, você tem buscado conhecê-lo na sua palavra. O evangelho não é o que você tem que fazer. O evangelho é o que Jesus fez. E Jesus responde para eles: vocês precisam crer naquele que me enviou. Crer no evangelho, crer que Deus enviou o seu Filho, crer que Jesus é o Filho de Deus, é a única condição. Aliás, não é uma condição, é uma evidência. Se eu creio que Jesus é o Filho de Deus e o meu Salvador pessoal, é uma evidência de que eu recebi uma nova vida, um novo nascimento, um nascimento segundo Deus, um nascimento espiritual. É uma evidência do meu arrependimento e da minha fé em Jesus. Crer em Jesus não é apenas acreditar que existiu um homem 2000 anos atrás. Crer em Jesus é confiar nele, é obedecer a sua palavra, é conhecer e cumprir os seus mandamentos. Nas quartas-feiras nós estamos estudando aqui o Sermão da Montanha. Ali Jesus ensinou ensinamentos bem práticos e bem claros. Crer em Jesus é isso. É praticar o que ele ensinou. É confiar nele. É tê-lo como Senhor, dono da sua vida. Não é o que você tem que fazer. É a confiança que você deposita no que ele fez. Não é o que você não pode fazer. É a confiança que você tem de que ele pode te salvar, apesar de você ser pecador. Isso é o evangelho. Versículos 32 a 50, Jesus diz que crer é um dom de Deus. Não é um exercício de inteligência humana. Crer não é competência sua. Não é competência retórica de convencimento, de persuasão do pregador. Não é esperteza da sua parte crer em Jesus e se livrar do inferno. Crer é exercitar um dom que se recebe de Deus. Os judeus não podiam crer em algo assim. É muito simples. O que é que eu preciso fazer, Senhor? Eu guardo os mandamentos, cumpro a lei, guardo o sábado.
Eu não roubo, eu não minto, eu não mato, eu não defraudo, eu não cobiço. Eles queriam algo assim, algo que os fizesse sentir dignos, merecedores da graça de Deus. Mas o evangelho da graça não é o evangelho das obras. O evangelho humilha a nossa consciência, humilha a nossa inteligência, porque nos faz perceber que nós não podemos fazer a vontade de Deus e que nós precisamos de alguém que pode fazê-la, fazer por nós. Crer, portanto, é um dom de Deus. Os judeus pedem um sinal. Quando Jesus fala que a condição é crer que Ele é o Filho enviado de Deus, ele fala, mestre, que sinal você nos faz para que nós creamos nisso? Que sinal, irmãos? E o pão que foi multiplicado ontem à tarde? E eles querem outro sinal? A incredulidade pede sinais. A fé não pede sinais. Eles apelam para Moisés. Ele fala, olha, Moisés alimentou o povo com o pão do céu, com o maná de Deus. Eles apelam para a sua própria religiosidade. E Jesus fala, Moisés não deu o pão do céu. Moisés não alimentou o povo com o pão do céu. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu sou o pão da vida. Está lá no versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Eu desci do céu, versículo 38, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que Ele me deu eu perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esse, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não pode ser frustrada. Esse é o plano que Deus traçou desde a eternidade, que aquele que vê o Filho e vem ao Filho, persevere, permaneça, não se perca. Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Crer é isso, irmãos. Crer é vir. Crer é receber Jesus como aquele que resolve o problema do pecado. Enquanto a religiosidade busca em Jesus resolver os problemas aqui da terra, como aquela multidão queria, o Evangelho diz que Jesus vem resolver um problema na eternidade. O destino eterno das nossas almas depende daquilo que Jesus fez na cruz e da fé que depositamos nisso. Os judeus falam assim para Jesus, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Compara isso com o que a mulher no poço de Jacó disse, quando Jesus disse assim, se tu conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria água viva, água corrente. Senhor, tu não tens com que tirar, o poço é fundo, de onde, pois, tem a água viva? Mulher, quem bebe dessa água, tem sede de novo. Quem beber da água que eu der, nunca terá sede, porque a água que eu der, fará na pessoa uma fonte que salta para a vida eterna. Senhor, dá-me sempre dessa água, para que eu não tenha mais que vir aqui e tirar do poço. A mulher queria vida eterna? Não, a mulher queria água, para que ela não tivesse o trabalho de tirar do poço. Os judeus queriam o pão vivo do céu? Não, os judeus queriam o pão para que eles pudessem se alimentar e se fartar, como na multiplicação no dia passado. A religiosidade busca isso. Eu preciso de pão, eu preciso de água, eu preciso de algo que facilite a minha vida. Mas Jesus está dizendo, não trabalhe pelo que perece, trabalhe pelo que permanece. Busque antes o reino de Deus, não busque as coisas de que vocês necessitam. Não busquem as coisas de que vocês necessitam.
Não busquem as coisas de que vocês necessitam. Não busquem essas coisas. Deus sabe que vocês necessitam. Não busquem elas. Você necessita de uma cura? Não busque. Busque a Deus, não a cura. Você necessita de dinheiro? Busque a Deus, não o dinheiro. Você necessita de paz? Busque a Deus e não a paz. Não busque a coisa, busque o dono da coisa. Jesus, versículo 51, então, chegamos lá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Crer em Jesus é recebê-lo como o pão da vida. Por que pão da vida? Porque pão é o alimento mais básico de todos. É o alimento diário. Você pode viver sem macarronada, sem lasanha, sem churrasco, mas pão todo dia te sustenta. Compara isso com Mateus 4. Jesus, na tentação do deserto, responde a Satanás. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Esse é o alimento espiritual das nossas vidas. É a palavra que vem da boca de Deus. João 1 começa nos dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Jesus é a palavra que vem da boca de Deus. Por isso ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o indispensável, é o básico para a nossa vida espiritual. Quem crê nele nunca terá fome, ele disse. Quem vem a ele nunca terá sede. Fome de quê? Sede de quê? Do vazio da alma. O pecador sem Cristo busca nos vícios, nos prazeres, nas concupiscências, nas seduções, preencher um vazio que há em si que nunca se preenche. É o anseio, a sede da nossa alma. É a fome da culpa pelo pecado. O pecado é como uma droga, seja ela qual for, seja álcool, seja químico, é como uma droga. Você a consome, recebe uma descarga de prazer, mas em seguida vem a depressão, a ressaca, a conta vem na manhã seguinte. Assim é o pecado. No momento em que o pecado está sendo premeditado e consumado, ele traz um sentido de satisfação. Mas imediatamente consumado, o acusador vem e traz a culpa. Jesus sacia essa fome. Jesus mata essa sede. Esse vazio de Deus, essa culpa pelo pecado. E o pão que eu der, versículo 51 ainda, é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Jesus entregou a sua carne como, irmãos? Morrendo na cruz. Comer a carne, beber o sangue, significa receber Jesus como o seu cordeiro pascal, como o salvador pessoal, o sacrifício substitutivo. Os judeus estavam achando que Jesus ia dar a carne dele para eles comer. Como pode alguém dar a sua carne para nós comermos? Jesus fala, na verdade, quem não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em si mesmo. Porque a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Comer a carne e beber o sangue, portanto, é receber a Jesus como o seu cordeiro pascal, como o sacrifício que substitui você na culpa pelo pecado. Curiosamente, é no Evangelho de João que não está narrado a instituição da ceia. A ordenança da ceia, tomai e comei, tomai e bebei, não está narrada no Evangelho de João na noite da última ceia. João narra a lavagem dos pés. Mateus, Marcos e Lucas narram Jesus instruindo os discípulos a comer e beber. Aqui Jesus, então, de forma antecipada, mostra que comer o seu corpo e beber o seu sangue é
crer na obra que ele havia de realizar na cruz. É o mesmo que receber ele como o pão para a sua vida. Nem tampouco, irmãos, participar da ordenança da ceia transmite graça nenhuma. Não é isso. A ordenança da ceia, como nós já aprendemos, mas vamos relembrar, tem 3 significados. O primeiro dele é a Eucaristia, é a ação de graças. Jesus, tomando o pão, deu graças ao Senhor. Segundo, é a koinonia, é a comunhão, e repartiu aos seus discípulos. Como Jesus disse, versículo 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Isso é comunhão. Mas isso não é comer o pedacinho de pão na ordenança da ceia. Não é isso. Isso é a comunhão que nós temos uns com os outros. Comer o pão uma vez por mês aqui é apenas uma representação daquilo que de fato nós temos que estar vivendo. Comunhão e união em Cristo. E o terceiro significado da ceia é a proclamação, porque todas as vezes que comerdes, anunciardes a morte do Senhor até que venha. Então nós estamos proclamando. Participar da ceia não transmite graça, participar da ceia não é comer o corpo e o sangue de Jesus, participar da ceia não salva ninguém. Participar da ceia é um ato de fé que faz quem comeu e bebeu o sangue de Jesus, quem vive a comunhão em Jesus. Isso se faz espiritualmente, recebendo, crendo no Senhor. Versículos 59 a 60, a resposta dos discípulos a esse discurso de Jesus. Versículo 60, mais claramente. Duro é esse discurso, Senhor. Quem pode ouvir? Os judeus religiosos não suportaram. Isso era muito para eles. Era muito para eles que a salvação deles dependesse do feito de Jesus na cruz. Isso era um escândalo. Onde já se viu um homem morrer pelo pecado de todos? Onde já se viu um homem dizer-se o Filho de Deus e dizer que vai dar a sua carne, que vai entregar a sua vida em resgate de muitos? Isso para os judeus era um escândalo. Um homem ser um cordeiro naquela cruz. Embora eles não soubessem que seria na cruz. Mas um homem morrer pela salvação do povo. Saber que a salvação não se conquista com algo que faz. É muito. E hoje, para muitos cristãos, muitos ditos evangélicos, muitos velhos de igreja, descobrir que a salvação é de graça, que não é nada, que não é por nada que se faz, é um choque. Custa para a pessoa digerir isso. Custa para a pessoa entender que Jesus salvou a pecadores sem que eles fizessem absolutamente nada por merecer. E mais, saber que nada que eles façam de desmerecimento pode inverter essa situação. Porque se Jesus te salvou sem méritos, Ele não vai te perder por quaisquer deméritos. Ele te salvou sem você fazer nada e Ele não te perderá por nada que você faça. Como Ele disse, quem vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Dura esse discurso? Aquele discurso era um escândalo, um tropeço, algo em que os judeus erraram. Ou seja, que Jesus daria sua carne, que seria crucificado, versículo 51, isso escandaliza-vos? Saber que eu vou morrer por vocês é um escândalo? Mas tem um escândalo maior. Tem um escândalo ainda maior. Eu vou ressuscitar. E se vocês vissem o Filho do Homem subindo para onde primeiro ele estava? Em Atos 1, versículo 8 em diante, mostra Jesus dando as últimas instruções aos discípulos e no versículo 10 ele sobe diante dos olhos dos discípulos no Monte das Oliveiras e eles ficam ali
de boca aberta, e um anjo lhes diz: por que estáis espantados, homens galileus? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês também verão descer. Esse é o escândalo do Evangelho, irmãos. O Filho de Deus pregado numa cruz por mim e por você. Esse é o escândalo da cruz, que Deus precisou matar o Filho dele por nossa causa. Jesus pregado na cruz pelos nossos pecados não mostra o quanto nós somos preciosos, mostra o quanto nós somos imundos. Por causa de nós, Deus entregou o seu Filho. Por causa de nós, o Filho de Deus morreu na mão de pecadores. Mas ele não ficou morto. A cruz não o deteve. A sepultura não o deteve. O inferno não o deteve. Ele ressuscitou. Ele subiu ao Pai. Ele vive para sempre. Isso é um escândalo muito maior. Que o nosso Senhor vive. Moisés não vive. Davi não vive. Maomé não vive. Allan Kardec não vive. Chico Xavier não vive. Jesus vive. Jesus está vivo e à direita de Deus agora. Versículo 63. As minhas palavras são espírito e vida. Portanto, irmãos, não se trata de fazer obras carnais. Não se trata de uma justiça própria. A carne para nada aproveita. Não se trata de conquistar coisas nesse mundo. Não se trata de ter um bom casamento. Não se trata de ter a casa dos sonhos. Não se trata de ter um emprego bem-sucedido. Não se trata de ter bens materiais aqui, status, admiração, reconhecimento. Se trata de ter a vida eterna. A carne para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. Não é participar de um culto, de um rito, fazer uma profissão de fé. Tudo isso são coisas da carne. As palavras de Jesus são espírito e vida. Crer nas palavras de Jesus é ter o Espírito vivificante. O Espírito Santo veio sobre nós quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados e delitos e nos vivificou juntamente com Cristo. Naquele dia, nossos olhos abriram, nós vimos o nosso pecado. Naquele dia, os nossos ouvidos abriram, nós ouvimos a voz do nosso Senhor. Naquele dia, recebemos vida pelo Espírito de Deus. Isso só é possível por meio das palavras de Jesus. Crer nas suas palavras. Não preciso dizer para vocês que para crer é preciso você conhecer. Não dá para crer no que você não conhece. Então, não perca tempo e vá ler o Novo Testamento e vá conhecer essas palavras que são Espírito vivificante. Versículo 65 e 66, alguns discípulos retrocedem, voltam para trás, diante da firmeza do discurso de Jesus, e aqui um ponto importante para nós. E essa pregação não é cativante, essa pregação não é gostosa de ouvir, mas é a pura verdade. E nós temos que ser inflexíveis com a verdade. A paz, se possível, a verdade a qualquer custo. Os homens pecadores estão condenados pelos seus pecados. Deus tem a solução para essa condenação. Foi entregar o seu Filho por amor desses pecadores. Se eles se arrependerem e se eles confessarem o nome de Jesus, eles são feitos filhos de Deus e têm a vida eterna e nunca hão de perecer. Mas se eles permanecerem arredios e endurecidos, eles serão punidos com justa condenação. Isso é o Evangelho. Isso não é mamão com açúcar, tá? Isso não é vitória nessa vida. Mas essa é a mensagem. E Jesus não retrocede um passo de tudo que ele disse. E alguns abandonam.
Mas o próprio Senhor Jesus deixa claro que buscar a Ele não é um exercício da vontade humana. Você não busca a Deus porque essa é a sua vontade. Você o busca porque essa é a vontade dEle. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Não foste vós que escolheste a mim, Ele nos disse, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deem fruto. Não é porque nós o queremos, nem porque nós o escolhemos, mas porque Ele nos quer, porque Ele nos escolhe, porque Ele nos chama, porque Ele faz o que precisa ser feito. E aí Jesus vira-se para os 12 e fala assim, vocês também querem ir? A pergunta de Jesus é chocante, é traumatizante. Parece que, Jesus está ameaçando os discípulos. Mas não. Na verdade, é apenas um estímulo para que eles possam confirmar e retirar qualquer dúvida quanto à sua convicção de fé. Quando o Senhor disser para nós, vocês querem ir embora? Vocês querem me abandonar? Ele faz essa pergunta, sabendo que nós dependemos dele. Não é uma ameaça, é um estímulo para que nós possamos confessar. 68 e 69. Essa é a nossa confissão. Essa é a nossa convicção. Primeiro, total dependência. Senhor, para quem nós iremos? Quem eu tenho? O que eu tenho nessa vida? Um bom casamento? Filhas obedientes? Bom emprego? Sucesso profissional, financeiro, acadêmico? Uma boa casa, uma boa estabilidade? Moro num país bom, né? É isso que eu tenho? Paulo diz assim, se nós esperamos de Cristo unicamente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Total dependência. Senhor, para quem nós iremos? Para quem iríamos se deixássemos o Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Jesus, irmãos. Ninguém mais tem. O pastor não tem. A pessoa que está aí do seu lado não tem. Só Jesus tem. Em segundo lugar, total convicção. Nós temos crido e conhecido. Veja, nós temos crido e conhecido, porque a nossa profissão de fé não é uma fé cega, não é uma fé ignorante. Muitos religiosos dizem que religião não se discute. É por isso que existe um povo alienado, explorado na mão de líderes religiosos tiranos e mal intencionados, porque eles dizem que religião não se discute. A nossa fé não é uma fé cega. A nossa fé não é uma fé ignorante. A nossa fé não é uma fé banal. A nossa fé é uma fé legítima, verdadeira, convicta. Temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se você crê em Jesus, se você já o recebeu como Senhor da sua vida, você o recebeu como pão do céu, como alimento da alma, como salvador dos seus pecados. Agora você precisa viver uma vida coerente com a fé com que você professa. Você precisa confiar, depositar toda a sua confiança em Jesus. Quem crê, confia totalmente. Você precisa segui-lo, obedecê-lo, imitá-lo. Crer, confiar e seguir a Jesus. Então, nós poderemos dizer, Jesus é o nosso Messias, o nosso Salvador, o Filho do Deus vivo. Se coloque em pé para nós orarmos e agradecermos a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, eleva o teu pensamento ao Senhor. Irmãos, nós temos muitos anseios
Nós passamos algumas necessidades, mesmo as mais banais, mesmo as mais pequenas. E isso tira a nossa paz, isso tira o nosso sono. Nós não devemos buscar essas coisas. Nós devemos buscar ao Senhor. Se nós cuidarmos das coisas do Senhor, Ele cuidará das nossas coisas. Vamos orar nesse sentido agora. Pai querido, Pai nosso de graça e de misericórdia, te agradecemos, Senhor, porque Tu nos deu o pão do céu, a palavra encarnada, o Teu Filho que entregou-se por nós, que deu sua carne e o seu sangue lá na cruz, para que nós tivéssemos vida estando nós nele, para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros no seu corpo. Pai, guarda essa palavra no coração dos meus irmãos, que eles possam ter confiança naquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Que nós possamos ter certeza e segurança da salvação. Que nós possamos ter convicção do nosso pecado e de que não merecemos, de que não te buscamos, de que não fomos nós quem queremos, mas que Tu nos amou, que Tu nos buscou, Tu nos chamou, nos trouxe. Senhor, que nós possamos professar essa fé. Quem temos além de Ti? Quem temos além do Teu Filho Jesus? Para quem iríamos se deixássemos o Senhor? Só Tu tens as palavras, só Tu dá a vida eterna. Nós temos crido e temos conhecido que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Despede, ó Deus, esses meus irmãos em segurança aos seus lares. Abençoe a semana de cada um deles. Senhor, que os anseios, ó Pai, Senhor, que toda ansiedade possa ser entregue em Tuas mãos. Que eles busquem a Ti e confiem em Ti. Que nós possamos estar aqui reunidos sempre, ó Pai, para prestar-lhe um culto racional, aprendermos da Tua santa palavra, vivermos por ela, nos alimentarmos dela, do pão da nossa alma. É a oração que fazemos a Ti, em um só Espírito, unidos em oração. Oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Levante suas mãos para os céus, irmãos.